Tudo ok? Então estamos em gravação. O microfone de gravação está aberto. E nós começamos então hoje a nossa sequência do nosso livro-texto. E para hoje nós temos um assunto assim bem abstrato de um modo, mas por outro lado com grande aprendizagem, que é o subtítulo 3 do capítulo 2, o altar de Deus. E para nós começarmos, então, a estudar propriamente dito esse tema, como já é de praxe, vou pedir para vocês me acompanharem em 1 minuto de declaração da nossa motivação para estarmos aqui. Quando nós colocamos ao dispor do Espírito Santo a nossa capacidade de aprendizagem, para que ele se utilize desse canal de aprendizagem que nós fizemos para nos ensinar o oposto daquilo que nós nos ensinamos. E nós nos ensinamos que somos seres especiais, individuais, a parte de Deus, e o Espírito Santo tem uma correção para esse pensamento. E por isso que entregamos a Ele a nossa mente, para que Ele se faça presente e nos passe a sua mensagem. Com isso declarado como nossa intenção, nós já alinhamos a nossa vontade com a mente certa. O fato de nós querermos estudar, por mais que a gente faça isso ainda de uma maneira um pouco distraída, a intenção que nós tivemos, aquele ponto que realmente quis entregar ao Espírito Santo, aquele já valeu. E o que nos falta, Jesus supre por nós, Ele cobre por nós, na nossa vontade. É isso que Ele nos ensinou lá no início do primeiro capítulo, que Ele está atrás dos nossos pensamentos para cobrir as nossas faltas. Então, por isso que essa intenção é tão forte, é tão válida e faz toda a diferença no nosso estudo. Só vou dar um oi aqui para a Suzy. Bem-vinda, Suzy. Estamos começando agora. Nós só fizemos nossa entrega da mente e estamos começando agora no 3, o altar de Deus. E como eu estava colocando, esse assunto ele é bastante abstrato e nós sabemos que no mundo das formas nós precisamos de símbolos. E Jesus precisa usar de símbolos para nos ensinar aquilo que é do nível dos pensamentos, porque pensamentos não têm forma. Aquilo que eles projetam cria forma, mas o pensamento não tem forma. Então aqui, em especial nessa lição de hoje, nós vamos ver bastante a simbologia a serviço do nível dos pensamentos. Então, Jesus está nos ensinando no nível físico, no nível que nós nos presenciamos aqui, no nível que nós nos sentimos aqui, através dos órgãos sensórios, mas ele está descrevendo um sistema de pensamento, e o pensamento é na mente, que é atemporal, que é fora do espaço e do tempo. Então, isso vai estar presente hoje no estudo, como a gente vai ver na sequência. E Jesus começa, então, falando que a expiação só pode ser aceita dentro de ti através da liberação da luz interior. Então, a liberação da luz. Luz, na linguagem do curso em Milagres, luz é conhecimento. E o conhecimento é do Espírito Santo, o conhecimento vem de Deus. Então, só pela liberação do conhecimento que ainda está dentro de nós, mas que nós, através do ego, bloqueamos, só através disso que nós vamos aceitar a expiação. Expiação, então, a volta à nossa consciência, à mente do céu. Então, desde a separação, as defesas têm sido usadas quase que inteiramente para defender contra a expiação e assim manter a separação. Então, tudo que o ego faz, esse universo todo, tudo foi feito para defender-se contra a expiação. A expiação ficou
disponível imediatamente quando surgiu aquela ideia de como que seria fazer algo além de Deus. A expiação estava ali. Era só optá-la. Mas o ego também, ver onde isso ia dar, também estava ali. E a gente optou pelo ego. E a partir desse instante, todas as defesas, elas têm sido usadas para defender o sistema do ego, para defender a separação. E Jesus está agora nos ensinando a reverter essas defesas, usá-la a favor da nossa realidade. E essa defesa do ego, isso é geralmente visto como uma necessidade de proteger o corpo. As muitas fantasias corporais nas quais a mente se engaja surgem da crença distorcida segundo a qual o corpo pode ser usado como um meio para se atingir a expiação. Então, o ego nos dá a ideia de que o corpo é o nosso ser. E aí ele dá a ideia que o céu existe, Deus existe, mas que eu vou para lá em forma de corpo. Que Deus tem os seus filhos todos em forma de corpo, lá na presença dele no céu. Pelo menos na conotação cristã, é isso que vinha sendo ensinado. E por detrás dessa ideia, então, de imaginar o estado de céu com presença de corpos, está a defesa do ego para defender o corpo, para validar o corpo como nosso ser. Perceber, então, o corpo como um templo é só um primeiro passo na correção dessa distorção, porque altera apenas parte dele. Então, aqui Jesus está usando, novamente, como eu disse, ele está usando de uma parte física, metaforicamente, para nós termos uma compreensão mental. O que ele está dizendo? Então, ter uma visão de que o corpo ele pode ser como um templo. O que é um templo? Nós, dentro do mundo físico, o templo é aquela construção que se diz, né, a casa de Deus, ou que serve a unir, a nos ajudar, a nós nos conectarmos com o nosso ser espiritual. Então, Jesus pega essa simbologia, essa construção física, templo, que nós entendemos o que é e para que ela funciona, e compara o corpo a isso. Ele diz, assim como o templo, então, serve para ser um lugar onde acessa a Deus, o corpo, então, pode servir como templo para nós acessar a mente. Mas isso é só parcial, isso não é, além de ser simbólico, isso só representa uma parte da função do corpo. Por isso que ele segue dizendo que é só uma parte dela. Ela, de fato, reconhece que a expiação em termos físicos é impossível. Então, se o corpo é visto como um templo, como um lar da alma, é claro que não é o templo que é o que vai ser resgatado, o que se une com o espiritual. Então, o corpo também não é o corpo que vai se unir ao espiritual. Não é o corpo que vai entrar na unicidade perfeita. Então, nesse sentido, então essa figura serve. E o próximo passo, todavia, é reconhecer que um templo não é absolutamente uma estrutura. Então, aqui Jesus já está invertendo a nossa ideia de templo. O templo, então, não é aquela construção magnífica, não é os tijolos, ou não é aquelas paredes que sejam, então, simples, mas que não é a parte física, o templo. Sua verdadeira santidade está no altar interior, em torno do qual é construída a estrutura. E o altar interior que Jesus se refere aqui também não é aquele altar físico, não é aquela construção, aquele móvel onde o padre, o pastor, o rabino colocam a Bíblia e falam. Não é este altar, ele está falando de uma conexão com Deus. Então, dentro do templo, o que as pessoas buscam?
conectar-se a Deus. Então, o altar é aquela parte da conexão. Mas como essa conexão é de espírito para espírito, não há como descrevê-la, porque ela é totalmente abstrata. Então, Jesus usa essa simbologia de templo e de altar. Então, o sagrado, então, dentro do templo, é o altar. Lembrando que, então, não é o altar físico, né? É o altar que é a parte da conexão, é onde o espiritual é buscado. A ênfase em belas estruturas é um sinal do medo da expiação e uma recusa em alcançar o altar propriamente dito. A beleza real do templo não pode ser vista com o olho físico. A vista espiritual, por outro lado, não pode absolutamente ver a estrutura, porque é visão perfeita. Pode, todavia, ver o altar com clareza perfeita. Então, a ênfase na estrutura, quando nós também nós acreditamos que o nosso ser é o corpo, o que a gente passa a fazer? Além da proteção do corpo, a ênfase excessiva de mostrar uma beleza no corpo. A gente se aprisiona em pensamentos que estão sempre medindo se a beleza da estrutura do corpo é suficiente, ou se é aceitável, ou se eu posso conviver com isso, ou se eu tenho que fazer longas análises ou tratamentos para aceitar isso. Então, os julgamentos que nós fizemos em cima da estrutura serve tanto para nós pensarmos no sentido do corpo, quanto ele fala aqui do templo, ou seja, as coisas externas que nos ajudam a nós nos levarmos ao nosso ser interior. Então, a ênfase excessiva nisso, ou dar o foco nisso, é perder o foco, perder o altar de vista. E, por outro lado, como ele continuou dizendo, a vista espiritual, por outro lado, ela não vê estrutura. Então, o pensamento que nos une com o sagrado. Então, o pensamento do Espírito Santo, que ainda contém a verdade de que nós somos como Deus nos criou. Esse pensamento, essa parte da mente que pensa isso, que sabe isso, ela não vê estrutura, ela não vê um corpo. Ela não liga se o corpo é baixo, alto, gordo, magro, velho, novo. Enfim, a estrutura do corpo não tem a menor importância, porque como templo, ela apenas serve para nós temporariamente. E já os olhos físicos, então, quando a gente se identifica com o corpo, o que acontece? Os olhos físicos não conseguem ver a visão espiritual. Os olhos físicos não veem os pensamentos da mente. Os olhos físicos não veem a alma. Os olhos físicos foram feitos com o único propósito de mostrar a estrutura externa. Então, nós temos que reverter aquela ideia que nós temos desde que a gente nasce, de que os olhos físicos estão mostrando a realidade para nós, que na verdade os olhos físicos só estão mostrando um instrumento para nós. A realidade, ela ainda é espiritual, ela não tem forma, ela não cabe presa dentro de um corpo. O que está preso dentro de um corpo é um conceito que eu tenho do que eu sou. Eu limito a minha mente às percepções que o corpo oferece e acredito que eu sou esse limite. E aí o meu corpo não me mostra nada mais. Por isso que o corpo não tem como entrar na unicidade total do céu, porque ele é limitado. Ele não tem a conectividade com o todo, a interação com o todo. Seguindo aqui no 2, e ainda falando no primeiro artigo ali, ele falando que o altar
que a visão perfeita, o Espírito Santo vê o altar com clareza, então ele vê a conexão nossa com o sagrado, com o espiritual. A nossa conexão, que é mental, que é espírito e que está em Deus, a visão espiritual vê perfeito. O Espírito Santo vê isso com uma claridade absoluta. Então ele não vê corpos, mas ele vê isso com uma claridade absoluta. O que o Espírito Santo sabe de corpos é aquilo que nós vemos e através de nós ele sabe que nós acreditamos nisso. Mas não que ele dê realidade. E no 2, para a efetividade perfeita, o lugar da expiação é o centro do altar interior, onde ela desfaz a separação e restaura a integridade da mente. Então, a efetividade perfeita para realmente funcionar, o que é o altar interior? Aquela conexão nossa com o Espírito. A expiação. O que é a expiação? O pensamento de que a separação de Deus é impossível e que foi guardado a nós, que nos acompanhou aqui dentro da ilusão. E esse pensamento nos acompanhou dentro do sistema do Espírito Santo. Foi resposta de Deus a acompanhar um sistema de pensamento que tornasse impossível nós esquecermos quem que nós somos. Nós podemos não ficar cientes, como realmente, enquanto pensamos separação, não estamos cientes. Mas isso não significa que nós perdemos essa conexão. E então, por isso que ele diz que, na realidade, é a expiação que é nesse altar. Então, se nós formos na conexão que nos une a Deus, lá está o pensamento da expiação. Antes da separação, a mente era invulnerável ao medo, porque o medo não existia. Então, se não há medo, né, como que poderia ter medo se não conhecia medo, se não existia medo? Então, tanto a separação quanto o medo são criações equivocadas que têm que ser desfeitas para a restauração do templo e para que o altar se abra com o fim de receber a expiação. Então, antes de nós recebermos conscientemente a expiação, antes de nós compreendermos por nós mesmos o que é isso que nós ainda estamos conectados com Deus, a ideia de separação tem que ser corrigida e o medo também. Ambos foram criados juntos. O medo, ele veio como uma consequência natural da ideia de separação. Cura um, o outro é desfeito junto. Por isso que o medo não é desfeito por Deus, nem pelo Espírito Santo, mas ele é autodesfeito. Por que ele é autodesfeito? Porque nós que o fizemos. E nós o fizemos por causa de um pensamento equivocado. No momento que esse pensamento equivocado é corrigido, automaticamente o medo é desfeito também. Porque sem causa nada existe. E a causa do medo, a causa primeira, aparentemente tem 1000 coisas acontecendo aqui no mundo que nos causam medo. Mas a causa primeira do medo é a ideia de separação de Deus. E é isso que a expiação corrige. Mas para ela ficar vivenciada na nossa mente, para nós trazer isso na prática, para o nosso dia a dia, nós temos que aceitar que o nosso sistema de pensamento está errado e o do Espírito Santo está certo. Ou então que nós estamos pior no nosso sistema de pensamento e estaríamos melhor em aceitar ao Espírito Santo. Isso convence o nosso tomador de decisões a fazer essa escolha pelo Espírito Santo. Então, continuando aqui, essa ideia de receber a expiação no altar, isso cura a separação, colocando dentro de ti a única defesa efetiva que todos os pensamentos de separação e fazendo com que sejas perfeitamente invulnerável. Então, no momento que nós conseguirmos vivenciar a experiência de aceitar a expiação,
a nossa mente está protegida de qualquer equívoco, então ela se torna invulnerável. Uma mente invulnerável, ela projeta um mundo invulnerável, e aí o mundo ele deixa de nos ferir, porque o propósito dele de provar que a separação existe, porque nós podemos ser feridos, esse propósito é desfeito no momento que nós aceitamos a expiação. Então, como ele falou aqui, o altar de Deus, o que é? O altar de Deus é aquele lugar que não é um lugar, é aquele espaço que não é um espaço, é aquele pensamento abstrato que está na nossa mente, onde nós conectamos com a expiação. Ou seja, nós conectamos com o Espírito Santo. Ali todo equívoco é desfeito. Por isso que ali é um lugar sagrado. Por isso que Jesus o compara com um altar. Por isso que ele chama ele de altar. Porque é um lugar sagrado. Por quê? Porque é um lugar onde o Espírito está presente. Qualquer lugar onde o Espírito está presente, está consciente, é um lugar sagrado. A aceitação da expiação por todas as pessoas é só uma questão de tempo. Aqui agora Jesus está nos falando no nosso universo como um todo. Isso pode parecer que contradiz o livre-arbítrio devido à inevitabilidade da decisão final, mas não é assim. Então, dizer que todos um dia voltarão parece que contradiz o livre-arbítrio, que alguém poderia escolher ficar para sempre dormindo. E Jesus vai nos explicar agora por que isso é impossível. Então, tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação, mas não podes desviar-te inteiramente do teu Criador, que fixa os limites da tua capacidade de criar de forma equivocada. Esse fixar não é uma ordem de Deus, porque Deus nem entra dentro do sonho. Mas como é que Deus deu a incapacidade de nós nos desligarmos totalmente dele? Através da sua resposta, através do seu Espírito Santo. Quando Deus nos deu, quando nós decidimos sonhar ou pensar a parte de Deus, e Deus nos deu o seu Espírito Santo, essa incapacidade de nós nos desconectarmos totalmente de Deus, então nós podemos esquecer a Deus, mas não desconectar de Deus. Quando Deus deu assim essa solução, ele automaticamente estava fixando um limite para a nossa ideia de separação, porque a nossa ideia de separação, ela não pode ser 100% efetivada, porque o Espírito Santo continua presente. Mesmo naquela pessoa que mais negue a sua parte espiritual, que mais se diga ateia, ou que se diga apenas um objeto do mundo, ela apenas está esquecida que ela ainda tem uma conexão com o seu Criador. Então, isso limita a capacidade de estar totalmente separado. Uma vontade aprisionada, ela engendra uma situação que, levada até extremos, vem a ser totalmente intolerável. Então, nós, dentro da ideia de separação, nós criamos uma situação onde opostos é possível. Então, agora é possível ser feliz e sofrer, porque é dual, né? É possível odiar e amar. Então, mas existe um limite que chegada aos extremos, a gente chega ao ponto de não aguentar mais. Por que isso? Porque em algum lugar no nosso inconsciente, nós ainda temos guardado para nós a memória do céu. E o que o ego está nos mostrando é tão contraditório a essa ideia do céu, que por mais que ninguém nunca pense em céu, inconscientemente ele sabe que ele não pode resistir a uma dor sem fim. Chega um limite que a pessoa sabe que está errado. Por isso que ele continua dizendo, a tolerância à dor ela pode ser alta, mas não é sem limites. Eventualmente,
todos começam a reconhecer, embora de forma tênue, que tem que existir um caminho melhor. Então, este é o ponto de guinada de todo mundo, de todas as pessoas do universo. No momento que a dor interna é tão forte que chega àquele limite, que ela tem que parar de se enganar, ela se enganou até tanto quanto conseguiu. Mas chega um momento que a dor emocional, a dor na mente é tão grande, a dor no pensamento é tão grande, que ela acaba admitindo que ela está errada e que deve existir uma forma melhor. No momento que a pessoa atinge esse ponto, ela está pronta para a guinada. Ela está pronta para ouvir ao Espírito Santo. Ela está pronta para ouvir a outro professor. Ela está pronta para iniciar o retorno, a jornada ao retorno de quem ela realmente é. Então, na medida em que esse reconhecimento de que tem que haver um jeito melhor venha a ser estabelecido de forma mais firme, venha a ser um ponto de mutação. A pessoa começa a mudar na mente. Isso, em última instância, desperta outra vez a vista espiritual, enfraquecendo simultaneamente o investimento na vista física. Então, é assim que o mundo vai despertar. Então, aparentemente, tem pessoas tão adormecidas do universo que a gente, olhando assim para o mundo, poderia dizer: o mundo não vai despertar nunca, porque o investimento é tão alto nas coisas físicas que a gente poderia dizer que isso nunca vai acabar. Só que a gente está esquecendo isso aqui, que todos têm dentro de si uma tolerância limite para o dor, para o sofrimento. Então, todos um dia concordarão de que se elas estiverem erradas, elas estarão melhor. E este é o momento da guinada. Graças a isso, todos um dia despertarão. O investimento alternado nos dois níveis de percepção, então, na vista espiritual ou no ego, esse investimento alternado é usualmente experimentado como um conflito que pode vir a ser muito agudo, mas o resultado é tão certo quanto Deus. Aqui eu vejo até um conforto para nós estudantes, porque quem aqui nunca conflitou consigo mesmo achando que não está vivenciando ainda um curso em milagres, ou achando que isso está alto demais, ou que isso está fora dos limites que um outro vai conseguir, mas que eu não consigo, ou eu tento, mas o ego me vence. Então, ou será que Jesus está certo? Então, quem nunca conflitou? Então, esse conflito, ele é natural porque nós ainda investimos nossa crença no ego, mas já estamos começando a investir no Espírito Santo. Nós estamos alternando, nós estamos aqui escutando a voz do Espírito Santo e o nosso tomador de decisões está raciocinando, ele está pensando, ele está pesando qual que vai me oferecer mais, com qual que eu vou me identificar. E enquanto ele está nessa de ser convencido a com qual continuar, isso, na nossa experiência, isso pode vir em forma de conflito. Por isso é que ele nos alerta aqui que isso é possível, para a gente não ter medo desse conflito. Se vier o conflito, tudo bem, observe-o. Ótimo, estou num ponto de mutação. Porque se eu tivesse no meu sistema antigo e sem conflito, é porque eu só teria um professor, então, só o ego. Então, eu estou abaixo da linha de conflito. O que, na verdade, não é ausência de conflito, porque o ego é só conflito. Continuaria conflitada igual. Só que com outra forma de conflito. Então, mas por outro lado também, como ele diz, esse conflito, ele tem data e hora para acabar, porque o resultado é tão certo quanto Deus. Por que Jesus também pode afirmar isso? Porque na metafísica total,
tudo aconteceu num instante, nós já voltamos. Então, não há como falhar, não há como não acontecer de todos voltarem. Seguindo aqui, literalmente, a visão espiritual não pode ver o erro e meramente olha procurando a expiação. Então, a visão espiritual, o pensamento do Espírito Santo, ele procura na mente se a mente está trabalhando ou está ativando ao espírito. Se ela não está fazendo isso, se ela não está ativando ao espírito, então ela precisa de um remédio, porque ela está adormecida, ela precisa da expiação. E é isso então que a vista espiritual faz. No momento que ela sabe, a vista espiritual, a visão do Espírito Santo, que eu não estou conectada com o Espírito, imediatamente ele busca olhar para a expiação. Olhar aquele pensamento que vai corrigir a ideia de por que eu penso que eu sou outra coisa. Por que eu penso que eu não faço parte do Espírito. Por que eu penso separação. Então, dissolvem-se todas as soluções que os olhos físicos buscam. Então, na vista espiritual, na expiação, tudo que o mundo físico buscou para nós é dissolvido. A visão espiritual olha para dentro e reconhece imediatamente que o altar foi profanado e necessita ser reparado e protegido. Então, o altar, aquele lugar de conexão onde o pai e o filho se comunicam, aquele ponto abstrato foi profanado, porque nós escolhemos não estar mais em comunicação com Deus, e sim com uma irrealidade, com uma ilusão. Então, por isso que esse altar foi profanado, esse ponto de comunicação com Deus foi profanado, e ele precisa então ser restaurado. E o Espírito Santo tem essa função. Perfeitamente ciente da defesa certa, passa por cima de todas as outras, olhando para além do erro, para a verdade. Então, como é que o Espírito Santo corrige isso? Como é que a expiação corrige a ideia nossa de que nós não estamos em comunicação com Deus? Ele não olha para o que nós acreditamos, ele olha para a realidade. E a realidade absoluta é que é impossível nós deixarmos a mente de Deus. Nós ainda estamos conectados em Deus. Ideias não deixam sua fonte, nós somos uma ideia de Deus. Então é isso que o Espírito Santo olha. E é isso que corrige a nossa crença de separação. Em função da força dessa visão, ela traz a mente para o seu serviço. Então, essa visão do Espírito Santo, de saber que nós ainda estamos em Deus, é tão forte na nossa mente, que a nossa mente passa novamente a se identificar com o Espírito, e não mais com o ego. Tal é o poder do pensamento do Espírito Santo. Então, isso restabelece o poder da mente e faz com que ela seja cada vez mais incapaz de tolerar adiamento, reconhecendo que só adiciona a dor desnecessária. Então, a mente, nossa consciência, quando já experienciou uma vez o que é ela estar em unicidade, em trabalho com o Espírito, isso é tão grandioso que ela começa a tolerar cada vez menos quando não é isso. Ela passa a não aceitar mais menos que isso, menos que o tudo, menos que o estado de graça que tudo alcança, que é o Espírito. No Espírito ela tem tudo, no ego é uma escassez atrás da outra. E a mente passa a ser intolerável com as escassezes. É isso que ele diz aqui, ó. Como resultado, a mente vem a ser cada vez mais sensível ao que antes teria considerado como intrusões muito pequenas de desconforto. Então, aquelas pequenas coisas que nos incomodavam no dia a dia e a gente nem dava bola para elas, porque nós tínhamos graduações e achava que só os problemas grandes que tinham que ser vistos dentro do ego.
No momento que a gente já experienciou a paz e a liberdade, que é o estado de graça de estar em unicidade com a mente, com o espírito, nós passamos a não aceitar mais. Essas pequenas coisinhas do ego já são insuficientes para nós, já não servem mais. Por isso que a gente começa a ficar sensível para detectar isso e não aceitar mais. Então, é assim que cada um voltará a Deus por fim. Então, mesmo relutando, vai chegar um ponto que a gente começa a não aceitar mais a ilusão, porque a verdade ela tem tanto a mais a oferecer. As crianças de Deus têm direito ao consolo perfeito, que vem da confiança perfeita. Então, isso vem do Espírito Santo. Então, nós temos direito às ideias do Espírito Santo. Enquanto não conseguirem isso, desperdiçam a si mesmos e aos seus poderes criativos verdadeiros em tentativas inúteis de se fazerem mais confortáveis através de meios impróprios. Então, enquanto nós ainda não aceitamos a confiança perfeita, com confiança perfeita, a proteção do Espírito Santo, nós estamos desperdiçando potencial nosso e através de meios impróprios, como ele diz lá no começo, geralmente protegendo o corpo. Ao invés de proteger os nossos pensamentos contra as armadilhas do ego, quando estamos no ego, nós passamos a nos ficar muito alertas a proteger aquela imagem que o ego nos deu, como sendo a nossa realidade. Mas os meios reais já foram providos e não envolvem, em absoluto, nenhum esforço da parte delas. Então, isso que é a coisa bela aqui. Os meios de nós voltarmos a nos identificar a nossa mente com o espírito nos foram dadas e não depende de nada de nós. Nós não precisamos fazer nada. Isso é um plano que vem de dentro de nós, mas não de nós. Isso é do poder do próprio Espírito, então do próprio amor. Ele providenciou isso para nós. A expiação é a única dádiva que é digna de ser oferecida no altar de Deus, devido ao valor do próprio altar. E o altar de Deus tem exatamente o nosso valor e o valor de Deus. O nosso valor é igual ao de Deus, nem mais, nem menos. É igual, porque nós fizemos parte de Deus. Tal é o valor do altar, ou daquele ponto de comunicação dos dois. E a única coisa digna aqui, no mundo separado, o único pensamento digno de nós levarmos a conexão, então, com Deus, é esse pensamento da expiação. Ou seja, é o pensamento do Espírito Santo que diz que nós estamos enganados quando acreditamos que nos separamos de Deus. Nós ainda somos como Deus nos criou. Então, o altar ele foi criado perfeito e é inteiramente digno de receber a perfeição. Deus e suas criações são completamente dependentes entre si. Ele depende delas porque as criou perfeitas e ele lhes deu a sua paz, de modo que não pudessem ser abaladas nem pudessem ser enganadas. As crianças de Deus, os pensamentos de Deus não podem ser enganados. Por quê? Porque eles contêm ainda a paz de Deus. E nós ainda temos essa paz de Deus dentro da nossa mente. Obscurecida, sim, pela ideia do ego. Ela está escondida de nós, mas ainda disponível. Então, nós temos que remover os bloqueios que estão escondendo essa paz que ainda está dentro de nós. Por isso que não se busca a paz de Deus lá fora. Se busca desobstruir ou tirar do caminho aquilo que está obstruindo a paz de Deus de nós. Porque nós ainda somos como Deus nos criou. Então, sempre que sentes medo, estás enganado e a tua mente não pode servir ao Espírito Santo.
Então, se eu estou com medo, eu escolhi não estar no Espírito Santo. Por isso que eu não posso estar com ele. Não é que me é proibido ter medo e ir ao Espírito Santo. É impossível. Então, eu preciso primeiro desfazer o medo. Mas para desfazer o medo, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Então, como fazer isso? Se eu estou com medo, eu não chego no Espírito Santo. Mas se eu tenho medo, eu preciso do Espírito Santo. Então, não haveria jeito de solucionar isso, a menos que viesse uma solução para nós que não foi feita por nós. E essa solução existe e ela tem nome. Ela se chama expiação. Então, a expiação é ela o nome que nós damos a esse conjunto que faz possível que, embora eu esteja no medo, eu chegue ao Espírito Santo o suficiente para ele corrigir o pensamento que me deu medo. E no momento que o Espírito Santo corrige o pensamento, o medo deixa de existir. Então, não é o Espírito Santo que desfaz o medo, mas ele desfaz o pensamento meu que trouxe como consequência o medo. Então, mas quem que deve levar esse pensamento ao Espírito Santo? Eu, tomadora de decisões. Então, por isso que Jesus pede, lá no início a gente também leu e vai aparecer adiante, para nós não pedir para ser desfeito o medo nós, pedir para ser desfeito as condições que trouxeram o medo. Pedir para ser desfeito o pensamento equivocado nosso que como consequência trouxe o medo. Então, no momento, e esse pensamento equivocado, ele sempre tem em algum grau a ideia de que nós somos separados de Deus, a ideia de que nós somos seres à parte. Então, no momento que nós levamos esse pensamento, essa crença de que nós somos separados ao Espírito Santo, e ele corrige esse pensamento, e esse pensamento passa a saber que ele não separou de Deus, o medo desaparece. E o nome, então, vamos dizer, o nome científico disso tudo é expiação, porque é um desfazer. É um desfazer do medo, não diretamente no medo, mas na causa do medo. Sempre que sentes, estou repetindo aqui, sempre que sentes medo, estás enganado e a tua mente não pode servir ao Espírito Santo. Isso te deixa faminto, negando teu pão de cada dia. Então, todos os nossos mal-estares, todas nossas aquilo que nos incomoda na mente, todos os nossos incômodos, eles têm origem na ausência do Espírito Santo na nossa mente. Nós estamos famintos e por isso que a gente sente então esse mal-estar. E Deus é solitário sem os seus filhos e eles são solitários sem ele. Então, Deus, isso aqui é figurativo nesse sentido, não é literal, porque Deus não perdeu os seus filhos, nós ainda estamos deles. Mas Deus sabe que o seu filho não está conectado, não está repassando o amor dele. Então, Deus sabe que uma parte dele está adormecida. Por isso que ele deu a resposta do Espírito Santo. E por isso que Jesus diz figurativamente que Deus é solitário sem nós. E nós, obviamente, sem ele. Quando nós não estamos conscientes de Deus, nós nos tornamos solitários. E essa solidão nos maltrata e se manifesta em milhares de formas diferentes aqui no mundo. E aí todos os tipos de transtornos e depressões e ansiedades e angústias, tudo é resultante dessa falta. Então, os filhos são solitários sem Deus, eles têm que aprender a olhar para o mundo como meio de curar a separação. Então, esta é a nova função do mundo. Se pelo ego a função do mundo era provar que a separação existe porque eu tenho identidade especial e individual, agora o mundo vai servir para provar
para curar essa ideia de separação. E a expiação é a garantia de que, em última instância, terão sucesso. Então, a expiação é um plano feito pelo Espírito Santo, foi ativado no momento no momento que nós pensamos separação, e porque ele vem da perfeição, ele é perfeito. Então, em última análise, tudo já aconteceu, todos já retornaram. Então, por isso que na nossa experiência, que estamos revivendo um único instante da ideia de separação, todos retornarão também. E onde é que isso se aplica, então, aqui no nosso dia a dia, no perdão? Porque o objetivo maior aqui é o perdão. O que é o perdão, então? Perdão é pegar o caso específico que está nos incomodando aqui, nesse mundo, aquele caso específico que tem nome, que tem endereço, que tem uma situação para ser descrita, levar isso ao pensamento, à mente, reconhecer que antes dele ter uma forma física, com nome, com endereço, ele era um pensamento faltoso, esse pensamento o projetou. Então, agora eu vou lá nesse pensamento, e é lá no pensamento que está o vírus, é lá que está a falha. E qual é a falha? É a falha de que no altar de Deus, ou na minha mente, que ainda está dentro do próprio Espírito de Deus, eu penso que eu perdi a conexão com Deus. E a partir do momento que eu pensei em conexão que Deus está rompida, projetei ele para fora. Então, por isso que o perdão é devido, porque nada aqui é real. Então, o perdão, ele desfaz as coisas aqui, mas ele não é dado a uma situação real. Ele é justamente dado porque não é real. E ele desfaz, e como o perdão, ele é uma ideia do Espírito Santo, ele realmente tem consequências físicas de desfazer aqui o sonho que nos fere. Como que ele se manifesta aqui? Através dos milagres. Então, o milagre é a parte física que eventualmente pode se manifestar após o perdão. Mas o efeito maior do perdão sempre é trazer de volta a paz na mente. É alinhar a mente a trabalhar junto ou a serviço do espírito, porque a mente só é livre quando ela trabalha dentro do todo. O espírito é todo. O espírito é a realidade e está em comunicação com tudo. Quando a mente trabalha em realidade com esse todo, em conexão com o todo, ela é amplamente livre. E no momento que ela volta ao ego, ela é aprisionada, limitada, e ela sofre em consequência disso. Então, o perdão, o que faz? O perdão, ele é um recurso temporário, enquanto nós ainda pensamos que estamos dentro desse mundo, mas para já não vivenciar mais as consequências desse pensamento. Nós estamos aprisionados enquanto estivermos no ego, no mundo, estamos aprisionados, mas quando voltamos os pensamentos ao Espírito Santo, o efeito de na mente ser livre se manifesta aqui no mundo através de milagres. Então, por isso que Jesus quer trabalhadores de milagres. Isso nós concluímos, então, sobre o altar de Deus. E na quinta-feira até dá uma sequência nesse estudo, quando ele vai trazer o tema a cura como liberação do medo. Então, vai continuar falando do medo. Então, como a cura da mente libera o medo. Porque quem que não quer ficar livre do medo? Ou quem que ama o medo, né? O medo, ele nos judia demais. E a cura da mente é ali que está o segredo. Mas isso é assunto para a semana que vem. E na próxima, a função dos trabalhadores de milagres. Olhem como todos os temas estão interligados para nos levar a isso que Jesus realmente quer de nós. Mostrar para nós como que nós podemos ser livres na mente. E Jesus está nos tirando da tirania do ego. Está nos devolvendo a liberdade. No momento que nós aceitamos isso. E aonde que a gente aceitou a tirania?
no altar de Deus. Onde que nós vamos aceitar a liberdade? No altar de Deus. Então, essa lição do altar de Deus é bem metafórica, mas eu acredito que dá para compreender o que Jesus tem a nos ensinar aqui. Nós podemos passar para a nossa interação. Se ficou assim alguma dúvida ou alguma forma diferente de explicar. Quem quer começar? André? Eu achei bem esclarecedora essa lição, até 2 pontos que eu percebi aqui quando fala do conflito. O conflito nos faz perceber que se nós não sentíssemos conflito com algo, que não perceberíamos a necessidade de nos conectarmos, né? E aqui, quando fala da dor como limite. Tolerância à dor, pode ser alta, mas tem limites. Aí lembra também aquela fala que diz que ou se aprende pela dor, ou se aprende pelo amor, ou se aprende pela dor. E aí isso a mim, pelo menos, traz o conforto de perceber, às vezes, a gente ficar com pena de alguém que está sentindo terrível dor, ou dor no sentido de problemas, e a gente perceber que nada mais do que o caminho escolhido dela, né? O caminho escolhido para que ela desperte, né? Isso deixa a gente numa posição bem confortável, não de não perceber a dor, mas de entender que é o caminho, né? O caminho escolhido, e todos nós teremos essa escolha e fazemos por diversos caminhos. Eu gostei muito dessa lição, achei muito esclarecedora. E aí, só para complementar, eu acho que um diagrama que foi colocado no nosso grupo, que fala dos 2 níveis, acho que complementa muito essa questão do altar e dos níveis de percepção da mente, né? Foi só uma lembrança, não sei se você concorda com a minha percepção. Perfeito, porque é ali no altar que a gente serve ou ao ego, ou ao Espírito Santo, ou a Deus. E voltando ainda a falar que é pela dor ou pelo amor, que não precisaria ser com dor, mas já que muitos escolhem ser pela dor, no princípio dos milagres ele diz, Jesus pede para nós pedir a ele quais milagres que devemos apresentar, não que aqueles que a gente faça por conta, sem pedir a ele, não tenham validade e eles funcionam. Mas nós poderíamos estar interferindo justamente naquela dor que está para fazer a pessoa dar aquele salto, a ir à mente e escolher novamente, por retirar essa ferramenta dela, pela nossa intervenção, sem saber o plano total. Então, lá nos princípios, quando ele diz pedir a Jesus quais milagres apresentar, porque a gente não sabe se realmente está fazendo um bem ou não a pessoa. Alguém mais quer? Ing, eu gostaria... Aqui, ó. A Magna. No item 5, tá? Aí, a expiação é a única dádiva que é digna de ser oferecida no altar de Deus devido ao valor do próprio altar. Qual seria um exemplo do dia a dia, prático, sabe? Prático assim, ó. Eu tenho uma briga com alguém, vamos dizer, eu estou no trabalho, né? Vamos dizer, com o meu patrão, eu tenho uma briga com ele. Qual é o altar, eu e o meu patrão, onde as mentes são unas, onde a minha mente e a dele é uma só. Só que o que eu estou oferecendo com ele, quando eu penso ruptura, ou quando eu penso com raiva com ele, eu estou oferecendo ruptura, raiva, separação para ele. No momento que eu senti receber essa ofensa e eu ofereço a expiação ou ofereço o perdão, não a ele, mas a mim mesmo pelo contexto todo, porque na verdade nós ainda somos os mesmos, aí eu fiz uma oferenda digna à mente, àquele lugar fora do espaço e do tempo que é real, que é a parte existente de nós dois. Que é a mente. Então, o perdão é sempre... A expiação
Expiação, perdão é a mesma coisa. Então, a expiação é a única coisa digna a oferecer a qualquer situação, a qualquer pessoa. Porque nós ainda então, somos como Deus nos criou. Ok, obrigada. Peguei. Alguém mais? Deixa eu ver. Hoje no chat, deixa eu ver aqui. Também ninguém. Bom, nós estamos aqui 2h31, então já está no nosso horário. Se a Flora, eu acho que abriu o microfone. É comentar uma reflexão que veio para mim desde o início, né, do capítulo, essa questão que todo esse condicionamento tão profundo que, de uma certa forma, a gente ainda observa na nossa mente, desse altar estar fora de nós, nas igrejas, nas construções, refletindo a própria identificação muito forte com o nosso corpo. Então, a identificação com as formas externas como uma forma da gente buscar a conexão com Deus, né? Ou uma libertação de todo esse sofrimento que está na nossa mente. E a total desconstrução do curso em relação a esses supostos valores que nos foram vendidos, de que é justamente dentro da nossa mente. Porque o plano é fazer com que nós fiquemos sem mente, porque a gente não olhe para as nossas mentes e fique focando em lideranças externas, em templos externos, e aí fortalecendo a identificação com o nosso próprio corpo, com as formas fragmentadas. E isso é uma desconstrução que eu acho absolutamente incrível, que o curso, inicialmente, ele já vai fazendo, para a gente realmente voltar para o que está se passando na nossa mente, né? Os julgamentos, o olhar que a gente está tendo em relação a gente, em relação às outras pessoas, né? Embora em muitos momentos é desconfortável, mas eu sinto que esse é o único caminho, que todo esse plano é justamente para não olhar para isso, né? A separação que fica aqui, fortalecendo essa figurinha, né, do sonho, esse personagemzinho, em relação às formas, que a gente olha para fora e o tempo todo o ego está querendo provar para a gente que existe a separação e Deus está fora de nós. Então, eu acho assim, eu achei brilhante isso que me veio aqui de uma forma muito forte. Nossa, perfeito, Flora, exatamente. E a gente até passa a entender por onde que o ego captou essa ideia de fazer essas formas físicas, os templos, os altares, porque o ego é as ideias de Deus de cabeça para baixo, né? Ele inverte tudo. Então ele joga para fora porque ele reconhece que internamente isso é real, essa conexão com Deus. E ele, só que, como tu diz, com o objetivo de se perpetuar, de nos manter fora da mente, ele recria todas as ideias do céu numa forma física, numa forma concreta aqui no mundo. Então a gente passa até a entender por que dentro do mundo essas ideias de servir a um Deus externo sempre foram em todas as culturas tão fortemente buscadas. A remanescência daquele saber lá do inconsciente de que existe algo a mais. E agora Jesus desconstrói, então, o externo, mas ele mantém o interno. Ele mantém a ideia original da melhor forma possível dentro da simbologia que ele consegue trazer. Perfeito. Então, nisso o curso em Milagres realmente é espetacular e único. Alguém tem mais alguma contribuição para hoje? Dúvidas não? Então, vou encerrar. Nós temos aqui 1 hora, então, de gravação. Agradecendo a vocês e grata a Jesus, né, por trazer esse ensinamento a nós. Grata a Deus pela resposta do Espírito Santo a nós. E também gratidão por nos proporcionar essa hora de estudos coletivo, onde a gente aprende tanto.
Obrigado, pessoal.